Tiago, capítulo 1, versos de 12 a 15, assim diz a palavra do Senhor. Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Ninguém ao ser tentado diga: sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele mesmo a ninguém tenta. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Vamos orar mais uma vez, amados irmãos. Curve a sua fronte. Senhor Deus, amado Pai, graças te damos, Senhor, pela Tua palavra bendita, viva e eficaz, e fala de maneira tão profunda aos nossos corações. Nos ajude, ó Deus, a compreendê-la nesse momento. Ilumine as nossas mentes, desvenda aos nossos olhos, a fim de que possamos contemplar as maravilhas da Tua lei. Usa o Teu servo, ó Pai, para pregar a Tua palavra com fidelidade no coração da Tua igreja. É o que nós oramos em nome de Cristo Jesus. Amém. É muito interessante, irmãos, o processo utilizado no passado para o cultivo das árvores que se tornariam os mastros principais dos navios. Os grandes construtores de navios selecionavam as árvores localizadas no topo das altas colinas, isto é, aquelas árvores que recebiam com mais intensidade a força do vento, para provavelmente virem a ser o mastro de um navio. Então, como se não bastasse, eles cortavam todas as árvores em volta, que protegeriam da força do vento, isto é, deixavam aquela árvore completamente sozinha, isolada. E com o passar dos anos, e com os fortes açoites dos ventos contra aquelas árvores, elas cresciam e se tornavam mais fortes ainda. Até que finalmente estavam suficientemente firmes para serem o mastro de um navio. O mesmo acontece conosco. Nos ventos contrários, nas provações da vida. Às vezes a prova é tão dura que nos sentimos completamente sozinhos. Parece que não tem ninguém para nos ajudar. Mas deixe-me dizer para você hoje, o propósito de Deus é que nos tornemos mais fortes e perseverantes na nossa fé. Tendo dito isto, irmãos, eu quero meditar com vocês hoje no tema provação e tentação. Primeiro vejamos provação. Após elucidar a respeito da transitoriedade do homem e da sua instabilidade diante das provações, Tiago encerra esta sessão com uma bem-aventurança. No verso 12 ele diz: bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação. Bem-aventurado, do grego makarios, significa feliz ou mais que feliz. Perceba que Tiago começa e termina esta sessão com alegria. No verso 2 ele disse: meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, porque bem-aventurado é o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. É por isso que Paulo disse: eu estou certo de que os sofrimentos do presente não se comparam com a glória que há de ser revelada em nós. De que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Essa bem-aventurança é um grande estímulo, irmãos,
pois promete uma coroa para os que suportarem as tribulações com paciência. Em suas cartas, Paulo usava com frequência ilustrações esportivas, e Tiago faz o mesmo aqui. Vejam, ele não está dizendo que o pecador é salvo ao suportar as tribulações, mas sim que o cristão é recompensado ao perseverar em meio às provações. De que maneira ele é recompensado? Primeiro, pelo crescimento em caráter cristão. É comum aquele ourives que precisa colocar o material bruto no fogo, até que todas as impurezas saiam e aquele metal precioso reflita a sua imagem. Ele sabe que está pronto. Em meio às provações, o nosso caráter é forjado à imagem do nosso Redentor. Deus nos põe na sua fornalha até que nós possamos refletir o brilho, o caráter, a imagem de Cristo. Ele também é recompensado ao glorificar a Deus e receber a coroa da vida quando Jesus Cristo voltar. Percebam que a ordem é sempre essa: primeiro a cruz, depois a coroa. Primeiro o sofrimento, depois a glória. Cristo primeiro carregou a cruz, depois ele recebeu a glória. Matthew Henry disse: somente carregamos a cruz por um breve período, mas nós vamos usar a coroa por toda a eternidade. Por isso entenda que Deus não nos ajuda removendo as provações, mas sim fazendo com que elas trabalhem em nosso favor. Nós veremos mais adiante que Satanás deseja usá-las para nos destruir, mas Deus as emprega para nos edificar. Agora percebam que em Tiago 1,12, Tiago usa uma palavra extremamente importante: amor. Seria de se esperar, talvez, que escrevesse: receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que confiam nele ou que lhe obedecem. Mas por que ele fala do amor? Warren Wiersbe disse: porque o amor é a motivação espiritual por trás de todos os imperativos desta seção. E aqui precisamos nos fazer algumas perguntas. Primeiro, por que ter uma atitude alegre ao enfrentar tribulações? Porque amamos a Deus e Ele nos ama. Portanto, não fará coisa alguma para nos prejudicar. Segunda pergunta, por que temos uma mente esclarecida? Porque Deus nos ama e compartilhou conosco a sua verdade e nós retribuímos esse amor. Terceiro, porque temos uma volição submissa, porque amamos a Deus e onde há amor, há submissão e obediência. Quarto, porque temos um coração confiante, porque o amor e a fé andam juntos. Quando amamos alguém, confiamos nessa pessoa e não hesitamos em pedir sua ajuda. Há de se destacar também que o amor nos mantém fiéis ao Senhor. Nós somos chamados a amar a Deus de todo o nosso coração. A pessoa de ânimo dobre é como o marido ou a esposa infiel, quer amar tanto a Deus quanto ao mundo. Lembrem, essa pessoa anda com o coração dividido. E Tiago admoesta mais adiante, em Tiago 4,8, vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração. O termo grego traduzido por limpai significa literalmente tornai casto. A imagem é de um amante infiel. Mas o cristão que ama a Deus e que sabe que é amado por Ele, não se desintegra quando Deus permite que venham as tribulações na sua vida. Ele está seguro no amor de Deus. Não tem ânimo dobre, não tenta amar tanto a Deus quanto ao mundo. Ló era um homem de ânimo dobre. Quando sobrevieram as tribulações, ele fracassou terrivelmente. Por outro lado, Abraão era amigo de Deus. Ele amava a Deus e confiava nele. Quando sobrevieram as tribulações, ele triunfou e amadureceu na fé.
Então lembre-se, propósito de Deus nas provações é a maturidade. Lembrem do verso 4 desse texto. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Ou seja, para que possamos ser plenamente desenvolvidos e perfeitamente equipados. Se é isso que desejamos, por amor a Cristo, devemos pedir ajuda e sabedoria a Deus para suportar com perseverança as provações. Porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Matthew Henry disse: a coroa da vida é prometida não somente a grandes e eminentes santos, mas a todos que têm o amor de Deus reinando no seu coração. Após falar sobre a aprovação, irmãos, em segundo lugar, nos versos de 13 a 15, Tiago passa a falar sobre a tentação. Uma pessoa madura é paciente nas provas. Uma pessoa imatura transforma provas em tentações. Warren Wiersbe diz que provas são testes enviados por Deus e tentações são armadilhas enviadas por Satanás. Quando Deus nos prova, é para que possamos ser aprovados, passarmos no teste. Todavia, se não tivermos cuidado, ao vivenciar circunstâncias difíceis, podemos nos pegar murmurando contra Deus, questionando o seu amor e resistindo à sua vontade. Nesse ponto, Satanás aparece com um atalho, com um caminho aparentemente mais fácil, mais atraente, com uma oportunidade de escapar das dificuldades. Essa oportunidade constitui uma tentação. Há diversas ilustrações dessa verdade ao longo da Bíblia. Abraão chegou a Canaã e descobriu que não havia alimentos na região. Ele não conseguiu cuidar de seu gado nem de seus rebanhos. Essa provação foi uma oportunidade de ser aprovado por Deus. Mas Abraão transformou em uma tentação e desceu ao Egito. Deus teve de disciplinar Abraão e de restaurá-lo a uma posição de obediência e de bênção. Assim também, enquanto Israel perambulava pelo deserto, em várias ocasiões, a nação transformou provações em tentações e tentou o Senhor. Pouco depois de terem sido libertos da escravidão no Egito, o suprimento de água acabou e os israelitas marcharam 3 dias sem ter o que beber. E quando finalmente encontraram água, era amarga e intragável. E no mesmo instante, começaram a murmurar e culpar a Deus. Transformaram essa provação em uma tentação e fracassaram. Por certo, Deus não deseja que caiamos em tentação. No entanto, não nos poupa da experiência de sermos tentados. Não somos o povo incólume de Deus, mas sim o seu povo disperso. Para amadurecer, é preciso enfrentar provações e tentações. E a fim de superar as tentações, Tiago nos instrui e nos adverte. Nos versos de 13 a 15, é como se ele dissesse: olhem adiante e vejam, a que o pecado leva à morte. Vejamos esse texto, portanto, em partes. Verso 13, a primeira parte: ninguém ao ser tentado diga, sou tentado por Deus. Em outras palavras, não culpe a Deus pela tentação. A nossa mente carnal está sempre disposta a lançar a culpa dos pecados sobre Deus. Talvez você pense que nunca faria isso, mas deixa eu lembrar você, o nosso primeiro pai, Adão, após haver pecado, disse: foi a mulher que tu me deste.
Ou seja, ele estava lançando a culpa sobre Deus. E o texto sagrado diz: ninguém ao ser tentado diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele mesmo a ninguém tenta. Ele é absolutamente santo para ser tentado, e Ele é absolutamente amoroso para tentar. Deus nos prova, como fez com Abraão, mas Deus jamais nos tenta. Nós é que transformamos ocasiões de prova em tentações. A tentação, irmãos, é uma oportunidade de realizar algo bom de maneira errada, fora da vontade de Deus. Por exemplo, é errado querer passar em uma prova? Claro que não. Mas colar para passar na prova é pecado. Assim também o sexo é algo bom. Mas se você considera fazer isso fora do casamento, trata-se de uma tentação. No verso 14 e 15, Tiago então descreve o processo do pecado em 4 estágios. O primeiro estágio, o desejo. Vejam o verso 14. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça. Em outras passagens das Escrituras, o diabo é chamado de tentador. E outras coisas, às vezes, podem cooperar para nos tentar. Mas nem o diabo, nem outra pessoa ou coisa devem ser culpados para nos desculparmos a nós mesmos. Me permitam a redundância para chamar a sua atenção para o fato de que a verdadeira origem da tentação está no nosso próprio coração. A palavra cobiça pode se referir a qualquer tipo de desejo. Os desejos normais da vida foram dados por Deus e não são em si mesmos pecaminosos. Sem esses desejos não se vive normalmente. Se a fome ou a sede não existissem, ninguém comeria nem beberia e todos morreriam. Se não fosse pelo cansaço, o corpo nunca descansaria e acabaria se esgotando. O desejo sexual é normal, sem ele a raça humana não teria continuidade. Agora, quando procuramos satisfazer a esses desejos de maneiras fora da vontade de Deus, entramos em apuros. É normal comer, mas a gula é pecado. É normal dormir, mas a preguiça é pecado. Assim também digno de honra entre todos seja o matrimônio, bem como o leito sem mácula, porque Deus julgará os impuros e adúlteros. Warren Wiersbe disse: esses desejos fundamentais da vida são vapor na caldeira que impulsiona a máquina. Se o vapor é cortado, falta energia. Quando o vapor fica descontrolado, causa destruição. O segredo é o controle constante. Esses desejos, irmãos, em outras palavras, devem ser os nossos servos, não os nossos mestres. E a única maneira de controlá-los é por meio de Jesus Cristo. Peça forças a Ele, pois sem Ele nada podemos fazer. Segundo estágio, engano. O verso 14 ainda diz, veja comigo: cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Nenhuma tentação, irmãos, afigura-se como tal. Sempre parece mais atraente do que é de fato. Tiago usa aqui 2 ilustrações para provar a sua argumentação. O verbo atrair é associado à ideia de colocar a isca em uma armadilha, enquanto no original grego seduzir significa colocar a isca no anzol. O caçador e o pescador usam a isca para atrair a sua presa. Vejam, nenhum animal entra deliberadamente em uma armadilha e nenhum peixe morde um anzol vazio de propósito. A ideia é esconder a armadilha e o anzol.
A tentação sempre tem uma isca que apela para os nossos desejos. Não apenas nos atrai, como também esconde o fato de que a satisfação desse desejo resultará, mais cedo ou mais tarde, em grande tristeza e castigo. O que nos empolga muitas vezes é a isca. Ló não teria mudado para Sodoma se não tivesse visto a campina do Jordão, que era toda bem regada. Ao olhar para a esposa de outro homem, talvez Davi não teria cometido adultério se tivesse antevisto as consequências trágicas do seu ato. Cuidado! A isca nos impede de ver as consequências do pecado. Agora preste atenção nisso. Em Mateus 4, quando Jesus foi tentado por Satanás, ele lidou com a tentação tomando por base a palavra de Deus. Ele repetiu 3 vezes: está escrito. Diz o texto sagrado que foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, ele teve fome. Então um tentador, aproximando-se, lhe disse: se és filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo levou a cidade santa, colocou sobre o pináculo do templo. Ele disse: se és filho de Deus, atira-te debaixo, porque está escrito: aos seus anjos darás ordens a teu respeito, para que te guardem, e eles te sustentarão em suas mãos, para não tropeçares em pedra alguma. Respondeu-lhe Jesus: também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Levou ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. Ele disse: tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Então Jesus lhe ordenou: retira-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele darás culto. Com isso, o diabo o deixou, e eis que vieram anjos e o serviram. Quando conhecemos a Bíblia, irmãos, é possível perceber a isca e lidar com ela de modo radical. Por isso o salmista disse: guardo no coração a tua palavra, para não pecar contra ti. Eu guardo no coração, Senhor, a tua palavra. Terceiro estágio, desobediência. Verso 15, veja comigo. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado. Passamos, irmãos, das emoções, os desejos, para o intelecto, engano, e agora para a volição. Perceba que Tiago muda a ilustração da caça e pesca para o nascimento de um bebê. O desejo concebe um método para pegar a isca. A volição aprova e entra em ação. E o resultado é o pecado. Quer percebamos ou não, caímos na armadilha ou somos fisgados. O bebê nasce e quando cresce, tudo se complica. A vida cristã, irmãos, é uma questão de volição, não de sentimentos. Warren Wiersbe disse: ouço com frequência cristãos dizerem: não sinto desejo de ler a Bíblia, ou não sinto vontade de ir à igreja. As crianças vivem em função de seus sentimentos, mas os adultos agem de acordo com a volição. Fazem algo porque sabem que é certo, a despeito do que estejam sentindo. Isso explica porque cristãos imaturos caem com frequência em tentação. Eles deixam que seus sentimentos tomem as decisões. Escutem, irmãos,
É preciso dizer um não categórico para a tentação, para a proposta sedutora do pecado, para os atalhos que aparecem diante de nós. É preciso ser guiado pela palavra de Deus. Do contrário, quarto estágio é a morte. Verso 15 diz: então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado. E o pecado, uma vez consumado, gera a morte. A desobediência dá à luz a morte, não a vida. Pode levar anos para o bebê chamado pecado crescer, mas você já sabe o resultado: é a morte. O fato de crer na palavra de Deus, irmãos, e de enxergar a tragédia no fim da linha, nos encoraja a não ceder à tentação. E vejam, esses 4 estágios da tentação, eles podem ser vistos claramente em Gênesis 3, o pecado de Adão e Eva. A serpente usou o desejo para despertar o interesse de Eva. Gênesis 3:5, porque Deus sabe que no dia em que dele comeres, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Eva viu que a árvore era boa para se comer, verso 6, e seu desejo foi estimulado. E Paulo descreve o engano de Eva em 2 Coríntios 11:3, mas receio que, assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente e se aparte da simplicidade e pureza devidas a Cristo. Satanás é um enganador, irmãos, e ele procura iludir a mente. A isca que ele usou com Eva foi o fato de a árvore proibida parecer boa e agradável, e a ideia de que ao comer do seu fruto, Eva se tornaria sábia. A mulher viu a isca, mas esqueceu-se da advertência de Deus, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Eva desobedeceu a Deus pegando o fruto da árvore e comendo. Dividiu com seu marido e ele também desobedeceu a Deus. E o homem não foi enganado, mas ele pecou deliberadamente. E o seu pecado condenou a raça humana. Porque o salário do pecado é a morte. Romanos 5,12 diz, portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Mas não para aí. Há uma boa notícia para você. Se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para justificação que dá vida. Porque como pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores, assim também, por meio da obediência de um só, muitos se tornarão justos. Sobreveio a lei para que avultasse a ofensa, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça, a fim de que com o pecado reinou pela morte, assim também reinasse a graça pela justiça, para a vida eterna, mediante Jesus Cristo, o nosso Senhor. Então lembre-se, a provação é para santificar-nos. A tentação é para derrubar-nos. A provação visa o nosso fortalecimento. A tentação, a nossa queda. E o único meio pelo qual você pode vencer, ser aprovado por Deus e receber a coroa da vida,
é por meio de Jesus Cristo, o nosso Senhor. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará. Feche seus olhos e vamos orar. Senhor Deus, amado Pai, tantas vezes, ó Deus, que nós, os teus filhos, passamos por testes nessa vida, Pai. Sejam provações que o Senhor coloca diante de nós. Passamos muitas vezes por grande sofrimento, dificuldade tamanha. Mas em tudo isso o Senhor visa o nosso bem. O Senhor visa o nosso amadurecimento. O Senhor deseja que nos apeguemos mais a Ele, que busquemos mais intimidade com o Senhor, que entendamos que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca do Senhor. Que o Senhor é o nosso bem maior, a nossa maior riqueza, que nós podemos perder tudo nessa vida, mas jamais seremos apartados do Teu amor, da Tua graça, da Tua misericórdia, da Tua bênção sobre nós, ó Pai. O Senhor entregou o Seu Filho amado, Jesus Cristo, para morrer na cruz pelos nossos pecados. O Senhor nos ama. O Senhor deseja que sejamos aprovados. O Senhor deseja que eu e você possamos perseverar, suportar com paciência as provações. Porque depois de ter sido aprovado, nós receberemos a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Ajuda-nos, ó Deus, dá-nos forças, não permita que caiamos nas ciladas e armadilhas do diabo. Nos ajuda a sermos fiéis ao Senhor, é o que nós oramos, em nome de Cristo Jesus. Amém.